A paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é a missionária Ana de Aracaju e eu quero contar parte 1 do meu testemunho. Mas antes de começar o meu testemunho, eu quero trazer uma palavra, que essa palavra, ela define a minha vida, que diz assim, Jeremias 1:5. Antes de se formasse no ventre materno, eu já conheci. E antes de você nascer, eu consagrei e o constituí profeta às nações. Então, essa palavra aqui, Deus se renovou na minha vida, porque era assim. Eu sou um projeto, que é um projeto de Deus, eu creio nisso, porque do homem eu não tinha projeto nenhum. A história da minha vida se começa com a minha mãe, quando minha mãe engravida, e ela conta a história até a minha pré-adolescência, que ela conheceu um rapaz, e depois que ela estava grávida, que ela foi falar para ele, ela descobriu que ele era casado, e ele disse, eu só faço filho homem, não faço filha mulher. Mas minha mãe sempre, quando ela estava com raiva, chateada, ela sempre dizia, eu devia ter lhe abortado, como ele queria. Outras vezes minha mãe dizia, eu devia ter te colocado num orfanato, como muitos diziam. Eu devia ter te dado para a médica, que não podia ter filho, e ela ficou encantada com você, porque você era um bebê muito bonito. E essas eram as histórias que eu ouvia da minha mãe. Mas também minha mãe contava outra história, que o meu nome da identidade que está atrás, o nome do pai, não é meu pai. Nem aquele que me fez, nem um pai que eu conheci. Mas por causa de, há 45 anos atrás, né? A sociedade, mulheres solteiras, com filho. E a ex-sogra dela disse, não, vamos no cartório e vamos registrar com o nome do seu ex-marido, que é o filho dela, e me registrou. Mas eu nunca conheci pai nenhum. E eu era uma adolescente, uma jovem, muito assim, eu sentia esse vazio. E eu não entendia o que era esse vazio. Era a falta de Deus na minha vida. Porque o lar que eu vivenciava era um lar católico. Inclusive, meu nome é Ana Luzia, consagrada a Santa Luzia, né? Mas eu nunca me senti na igreja católica, né? Eu nem gostava quando na minha família eu tinha que fazer o sinal da cruz diante daquela imagem da santa que representava a santa que diziam que era para mim, mas eu sentia que no fundo eu não sabia, mas que Deus tinha uma obra, um chamado, porque Ele me escolheu antes da fundação do mundo. Tem pessoas aqui que Deus te escolheu antes da fundação do mundo. O tempo foi passando, a adolescência chegou, e tinha um vizinho de frente que ele tentou um ato contra mim, né? Mas Deus trouxe um livramento para minha vida. E passado do tempo, um colega que a gente conhecia de infância, ele cresceu. Eu não sabia que ele estava nas drogas. Ele disse, Ana, vamos ali em um lugar. E eu fui com ele. A minha amiga sabia como ele estava, mas não me disse nada. E quando eu estou no caminho, indo para esse lugar, ele tenta um ato comigo, mas eu saio correndo do lugar. Foi mais um livramento da parte de Deus na minha vida. E dentro do meu lar, eu sofria com uma tia, que ela servia, né, a outros deuses. E muitas das vezes minha tia possessa, ela dizia assim na minha frente, a minha vontade é de tirar a sua vida. E eu olhava assim, ela me amaldiçoava, dizia que eu não ia dar para nada. Ela dizia que eu ia ser a maior prostituta. Muitas coisas ela liberava contra a minha vida. E por um tempo, essas palavras, ela teve força na minha vida. E quando eu cheguei na idade de adolescência mesmo, eu não tinha cabeça, mente para os estudos, mas eu já pensava em namorar. E nesse tempo foi um tempo que eu sentia muito vazio na minha vida. E eu dizia para minha mãe, a gente brigava, discutia muito, né? Chegou essa fase de rebeldia. E minha mãe, uma vez ela citou uma palavra que se fosse para escolher entre o homem que ela estava, né, atual, ou ela escolheria ele. E aquela palavra cravou no meu coração. E eu dizia, um dia eu saio desta casa. Até que eu tive uma briga, eu disse, olha, eu vou viver no mundo, eu vou me jogar no mundo, mas dessa casa eu não fico mais. Aquela palavra da minha tia estava sendo lançada na minha vida. Mas Deus tinha uma grande obra. E quando eu estou com 14 anos para 15, eu conheço uma pessoa que olha para mim e pensa em casar, em namorar. E com 16 anos eu já estava casada com ela. Aos 20 eu tive meu primeiro filho.
Mas eu senti esse vazio, essa angústia, essa tristeza, sabe? De não ter família, não ter um pai, não ter uma mãe presente. Eu já estava distante da minha mãe cada vez mais. Depois que eu casei, então, a gente foi se afastando, se afastando. Eu via minha mãe, mas era raramente. E eu sentia esse vazio dentro de mim. Aí, passando o tempo, eu entrei numa igreja, uma vez, que eu estava com a minha alma tão aflita, tão angustiada, e estava participando de uma campanha, de um propósito, e eu peguei aquele envelope, escrevi tudo, eu relatei tudo atrás daquele papel. Igreja, e aconteceu, uma grande porta foi aberta, e eu ia para aquela igreja porque Deus estava fazendo algo diferente, mas o intuito do meu coração era sair daquele casamento, era viver minha vida. E naquele momento, eu saí desse casamento. Deus me abençoou com essa porta na época, porque eu só conhecia Deus de ouvir falar. Eu não tinha tido uma experiência com o Espírito Santo, com Deus, não tinha nascido de novo. E, na verdade, eu estava convencida e não convertida. E passou do tempo, quando eu vi, eu já estava separada, passamos um tempo separado, em média de 1 ano separados. E aí eu estava nas boates, nas baladas, bebendo, fumando, só não usava drogas. Vivendo aquela vida, mas Deus tinha uma grande obra na minha vida. E nesse meio termo, que eu ainda estava em casa, saindo, nós fomos convidados, né? Tinha um programa que tinha um pastor que vai ser a parte 2 do testemunho. Mas eu já vou dar aqui um spoilerzinho, né, sobre esse testemunho. Nós fomos nessa igreja desse tal profeta que era usado, e depois vou contar o que eu passei a experiência nessa igreja. Aí esse pastor teve uma revelação comigo de uma obra de feitiçaria. Eu em si acreditei, né? Não tinha muita experiência com o evangelho. O que eu mais ouvia na minha casa era sobre a igreja católica. E aí eu acreditei. Só que ele disse que queria me ungir ou sozinho na igreja ou na minha casa, que eu não poderia contar para ninguém. Essa vai ser a parte 2 do meu testemunho, a minha experiência com o evangelho. E passou o tempo, né? Aí eu saí dessa igreja, disse que não queria partir mais com o pastor, e pelo contrário, aquilo que Deus estava querendo fazer na minha vida, o diabo ele veio com força total. Aí foi quando eu decidi sair de casa, fui viver minha vida mesmo, daquele jeito errante, e igreja. Eita, eu fui me afundar, ao ponto de eu desejar, né, muitas das vezes contra a minha vida. Eu estava num calabouço, eu estava, sabe, mas Deus lembrou uma irmã que uma vez eu fui para o casamento na igreja dela evangélica. Nós fomos, e ela sentiu de ir atrás de mim, e ela foi no meu trabalho, fui falar de Deus. Mas naquela semana eu estava falando com Deus. Eu lembro que eu fiz uma oração, era entrada de ano de 2010 para 2011, e eu disse: Deus, eu estava na orla daqui de Aracaju, os fogos, né, papocando, a entrada de ano. Eu estava com aquele grupo de pessoas, de gays, eram as pessoas que eu andava, porque eu andava muito nesses lugares. Eu estava tendo um relacionamento também homoafetivo, né, com uma pessoa de trabalho, e estava assim, estava no lamaçal de pecado. Mas naquela noite, todos ali se divertindo, mas teve um momento que eu olhei para o céu e disse: Deus, se o Senhor tem obra na minha vida, que o Senhor faça algo na minha vida, porque eu não estou suportando. Oh Deus, eu tire minha vida aqui, agora, tire minha vida. E foi essa oração que eu fiz. Passados-se 15 dias, essa mulher, ela entra em contato comigo, dizendo que queria falar comigo. E ela me leva para onde, igreja? Pega um grupo de mulheres e me leva para um lanche na orla de Atalaia. E ali elas começam a falar de Deus, família, que Deus tinha o melhor para mim. E eu comecei, quase, eu não sei as horas foi passando, mas só sei que elas estavam ali falando, e eu ainda com a resistência, o inimigo, né, na minha vida, na verdade. Mas aí naquele momento eu disse sim. Aí ela disse: volta para casa, porque meu esposo já estava começando a ir para a igreja, né? Já estava indo para essa igreja, porque meu esposo, depois que a gente se separou, ele se firmou, foi batizado no Espírito Santo, ele estava orando por mim, por minha vida. Tinha uma pregadora no canal, que era da parte do coração de Deus, e meu esposo profetizava na minha vida. Eu não sabia. Ele dizia: olha, minha esposa, ela vai voltar, nosso casamento vai se restaurar, e ela vai ser como essa mulher, ela vai ser pregadora do evangelho. E o nome dela era Andréia, o nome dessa pastora, e ele profetizou na minha vida. E nós voltamos nosso relacionamento naquele mesmo ano. Deus me batizou numa vigília no Espírito Santo. Deus foi rápido com a obra na minha vida, igreja. E aí naquele ano a gente começou, né, Deus fazer. Com um ano depois nós casamos na igreja.
né? E Deus foi fazendo uma grande obra na nossa vida. E em seguida, depois do casamento na igreja, no próximo ano, né, no ano de novembro, mais uma vez, Deus nos presenteia com nossa filha Ana Gabriela. Ali era a aliança de restauração em nossas vidas, a restauração que Deus fez nas nossas vidas, e Deus tem feito essa grande obra. Eu nunca imaginei que aquelas palavras de maldição, né, e eu quero já ler aqui rapidinho, né, o livro de Números, que eu levo também para a minha vida, 23:8, que diz assim: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? E como posso denunciar a quem Deus não denunciou? Eita, é linda essa palavra na minha vida e na sua vida. E aquelas palavras de maldição, né? Que muitas das vezes foi liberada, que eu não era um projeto, minha mãe não me queria, né? Eu sou um fruto do acaso, eu não tenho um pai, nunca conheci, mas eu tinha um pai, criador dos céus e da terra, que estava, e antes da fundação do mundo, ele tinha uma obra, ele tinha um projeto na minha vida, como ele tem um projeto na sua vida. E assim foi essa minha história. E eu vim, Deus começou a fazer a obra, e aí depois Deus começou a botar o desejo de ir para os hospitais, como estou até hoje. Desde 2016 comecei uma obra, em 2015 eu comecei o grupo Dorcas Levanta-te, porque aquilo que Deus fez na minha vida, eu queria fazer na vida de outras, eu queria impactar, né? E esse grupo iniciou os projetos nas ruas, nas casas, nas visitas, e depois, em 2017, Deus tocou no meu coração para ir. Eu disse: Deus, eu quero onde tiver o maior alcance. Eu queria ir para a Rádio Sara FM, mas eu não tinha condições de pagar. E aí surgiu a oportunidade do canal web, Rádio Web, e eu fui para o canal da web, né, o programa Converte, e iniciei lá o programa Dorcas Levanta-te. Foi uma bênção de Deus. Eu comecei a fazer lives na internet, e aí chega a pandemia. E no tempo de pandemia, né, ficou difícil para todo mundo. Ainda fiquei um tempo, se vocês olharem vídeos lá no YouTube, né, na internet, mas aí depois a condição financeira não deu, teve o tempo de isolamento mesmo, e aí eu saí do programa depois de 4 anos. Passei um tempo parada, só mensagens, né? Foi um tempo difícil, que a igreja não congregou, congregávamos em casa, e Deus falando comigo. Eu sempre tinha vontade de voltar, e aguardando o tempo de Deus. E aí foi quando liberou os hospitais, voltei de novo para a obra no hospital. Agora a gente faz o evangelismo uma vez no mês, né, com um grupo de irmãs, que quem está à frente à líder é a irmã Ivete, e fazemos a obra no hospital, né? O grupo nunca parou, o grupo Dorcas, sempre em oração, com palavra. E aí foi quando eu voltei agora, né, para o programa Nascidos do Espírito Santo, que foi um tempo de pandemia que Deus falou conosco. Muitos se afastaram, muitos se desviaram, né, mas permaneci. E esse é meu testemunho, igreja. Alguém que não tinha um projeto, né? Eu sou um projeto do acaso, mas como Deus, ele tinha uma obra na minha vida. E Deus foi trabalhando na minha vida. Esse é o testemunho de vida. Sofri abuso, né? Um quase abuso, né? Não se consumiu. Uma tentativa também de estupro, mas não se concluiu. Depois eu entrei no homossexualismo, mas Deus me tirou por cima. E em seguida, igreja, né, o projeto e a obra que Deus tinha na minha vida, porque eu sou a bênção de Deus. Ele me escolheu antes da fundação do mundo. Eita glória! E hoje eu estou aqui para testemunhar que Deus é aquele que liberta, Deus é aquele que batiza no Espírito Santo e leva a gente para a salvação eterna. Fazem 16 anos que eu estou na presença de Deus, sem se desviar para a direita, para a esquerda e nem para trás. E tem a parte 2 do testemunho, sobre como foi minha experiência no Evangelho também, para você ver como foi a fúria do adversário para eu chegar até aqui. Mas Deus tinha uma obra, Deus tinha um grande projeto na minha vida, como Ele tem na vida de você. Esse é meu testemunho. Deus me libertou da mão de Satanás para me colocar naquilo que Ele tinha para minha vida. E hoje eu sou a missionária para a obra de Deus. Amém? Que esse testemunho, ele edifique a sua vida, né? Compartilhe esse testemunho com pessoas que você olha assim, às vezes você diz: eita, não tem mais jeito não. Ei, mas para Deus tudo é possível. E Deus, Ele faz uma grande obra naquele que dá lugar. Eu ouvi a palavra de Deus, eu dei lugar e Deus fez
e está cumprindo, está concluindo a obra que Ele tem na minha vida. Fica na paz do Senhor Jesus e que Deus continue abençoando a sua vida em nome de Jesus.